Poucos lugares são tão assustadores quanto um hospital. Agora imagine um hospital abandonado, escuro, com corredores silenciosos e histórias macabras. O cheiro de desinfetante impregnado nas paredes, misturado ao odor fétido do tempo e da deterioração. As macas enferrujadas, ainda frias, como se alguém tivesse acabado de sair dali. Hoje você vai conhecer os hospitais onde o medo é real. E ainda há quem diga que os pacientes nunca saíram de lá. Preparem-se, porque vamos mergulhar de cabeça nos lugares mais perturbadores e assombrados do planeta. Nossa primeira parada é o sanatório de Waverly Hills, em Kentucky. Esse lugar já foi um farol de esperança para pacientes com tuberculose, mas rapidamente se tornou um pesadelo. Milhares de pessoas morreram aqui, muitas em condições horríveis. Dizem que as almas atormentadas ainda vagam pelos corredores, buscando alívio para a dor que sentiram em vida. E o túnel? Ah, o famigerado túnel da morte. Era por ali que os corpos eram levados para fora do hospital, escondidos dos outros pacientes. Visitantes relatam ter visto vultos fantasmagóricos, sombras que se movem rapidamente pelos cantos dos olhos. Vozes ecoam pelos corredores vazios, sussurros de partir o coração, que imploram por ajuda. As almas presas em Waverly Hills não conseguem encontrar paz. E nós estamos aqui para encarar essa escuridão de frente. Da América, atravessamos o oceano até a Alemanha, para o Belitz Heilstätten, um complexo hospitalar colossal que já testemunhou o lado mais sombrio da humanidade. Durante as guerras mundiais, este lugar foi palco de dor e sofrimento inimagináveis. Soldados mutilados, gritos de agonia, o cheiro de sangue e pólvora impregnado no ar. E entre eles, um paciente em particular: Adolf Hitler. É perturbador saber que um dos homens mais malignos da história já percorreu esses corredores. Mas Hitler não está sozinho. As vítimas da guerra, os soldados que respiraram seus últimos suspiros nesses leitos, também deixaram suas marcas. Relatos de aparições fantasmagóricas são comuns em Belitz Heilstätten. Enfermeiras espectrais ainda vagam pelos corredores, cuidando de pacientes que já não estão mais entre nós. As cicatrizes da guerra são profundas aqui, e as almas inquietas ainda vagam em busca de paz. Preparem-se, porque nossa próxima parada nos leva para a Coreia do Sul, para o Gonjiam Psychiatric Hospital. Este lugar é tão assombrado, tão impregnado de medo, que inspirou um filme de terror que deixou o público em choque. As histórias que cercam esse hospital são perturbadoras, cheias de crueldade, loucura e violência. Dizem que o diretor da clínica enlouqueceu e começou a assassinar pacientes, torturando suas mentes e corpos já fragilizados. A polícia nunca confirmou os assassinatos, mas os moradores locais sussurram sobre os gritos de gelar o sangue que ecoavam do hospital à noite. Gritos que pareciam ter escapado diretamente do inferno. Dizem que as almas torturadas ainda vagam pelos corredores escuros, presas em um ciclo interminável de sofrimento e loucura. O Gonjiam Psychiatric Hospital é um lembrete assustador do lado obscuro da mente humana, um lugar onde a sanidade se esvai e a loucura reina suprema. Nossa jornada nos leva agora ao Brasil, para um lugar que muitos chamam de o Holocausto Brasileiro, o Hospital Colônia. Este não é um lugar para os fracos de coração. As atrocidades cometidas aqui são inimagináveis. Um capítulo sombrio da história brasileira que muitos tentam esquecer.
Mais de 60 mil almas perderam suas vidas neste lugar, vítimas de abuso, negligência e experimentos médicos cruéis. Os gritos dos pacientes ecoavam pelos corredores, ignorados pelos ouvidos insensíveis dos funcionários. A morte era uma presença constante, um visitante bem-vindo que oferecia a única fuga possível daquele inferno. Relatos de atividades paranormais são frequentes, passos que ecoam no silêncio, portas que se abrem e fecham sozinhas, vultos que desaparecem no ar rarefeito. Viemos aqui para honrar a memória das vítimas, para dar voz aos que não podem mais falar. De volta aos Estados Unidos, chegamos ao Linda Vista Hospital, um lugar que já foi um símbolo de cura, mas que hoje é conhecido como um dos hospitais mais assombrados do país. Sua aparência decadente e atmosfera pesada o tornaram um cenário popular para filmes de terror. Mas o que acontece quando as câmeras param de rodar? Muitos membros de equipes de filmagem se recusam a voltar ao Linda Vista depois de vivenciarem eventos inexplicáveis. Objetos se movem sozinhos. Luzes piscam. Sombras se escondem nos cantos escuros. Alguns relatam terem sido tocados por mãos invisíveis, sentirem calafrios repentinos e ouvirem sussurros sinistros. As histórias de pacientes que morreram dentro dessas paredes, de médicos que realizaram procedimentos antiéticos, permeiam cada canto deste lugar. O Linda Vista Hospital é um lembrete assustador de que a linha que separa a ficção da realidade pode ser tênue, quase inexistente. Nossa próxima parada nos leva ao Canadá, para o Tranquility Sanatorium, um lugar isolado que já abrigou pacientes com tuberculose e, posteriormente, se tornou um hospital psiquiátrico. Uma rede de túneis subterrâneos conecta os edifícios do sanatório, um labirinto escuro e úmido que amplifica os medos mais profundos da alma humana. Dizem que esses túneis eram usados para transportar pacientes e suprimentos, mas também escondiam segredos obscuros, experimentos médicos antiéticos e tratamentos cruéis. Muitos relatam terem sentido presenças invisíveis, ouvirem passos que ecoam na escuridão e sentirem o toque gelado de dedos espectrais. Até mesmo os guias turísticos experientes, acostumados com a atmosfera assustadora do local, já admitiram terem vivenciado eventos inexplicáveis nos túneis. O Tranquility Sanatorium é um lembrete de que o passado nunca morre de verdade. As histórias de sofrimento e horror ainda ecoam nos corredores vazios e nos túneis escuros, esperando para serem ouvidas por aqueles que ousam se aventurar neste lugar assombrado. Adentramos agora o Hellingly Hospital, na Inglaterra, um antigo hospital psiquiátrico com um passado sombrio de isolamento forçado e terapias brutais. Este é um lugar onde a sanidade era questionada, onde os limites da mente humana eram testados e muitas vezes quebrados. Pacientes eram submetidos a tratamentos experimentais dolorosos, confinados em celas acolchoadas e privados de sua dignidade. Exploradores urbanos e caçadores de fantasmas que ousaram se aventurar neste local relatam ter ouvido vozes sussurrantes, visto vultos fantasmagóricos nas janelas e sentido uma sensação constante de serem observados. Um aviso frequente entre eles é: se entrar aqui, não entre sozinho. O Hellingly Hospital é um testemunho dos horrores que podem acontecer quando a compaixão e a humanidade são deixadas de lado. É um lembrete de que a mente humana é um labirinto frágil e complexo, e que a loucura pode se esconder nos lugares mais inesperados.
Nossa jornada nos leva agora para Hong Kong, para o Sai Ying Pun, um antigo quartel militar britânico que depois se tornou um hospital. Durante a ocupação japonesa na Segunda Guerra Mundial, o Sai Ying Pun foi usado como campo de prisioneiros. Tortura, execuções e experimentos médicos cruéis eram práticas comuns. Os gritos dos prisioneiros ecoavam pelos corredores, impregnando as paredes com uma energia residual de terror que perdura até hoje. Moradores locais evitam a área, especialmente à noite, quando dizem que os gritos fantasmagóricos são mais intensos. Relatos de aparições, vultos sombrios e objetos se movendo sozinhos são comuns. O Sai Ying Pun é um lembrete brutal do custo humano da guerra e da opressão. Nossa busca por respostas nos leva de volta aos Estados Unidos. Desta vez para o Taunton State Hospital, um antigo hospital psiquiátrico com um passado repleto de abusos, negligência e atividades inexplicáveis. Além dos tratamentos médicos brutais e da atmosfera opressiva, o Taunton State Hospital era conhecido por rumores de rituais ocultistas realizados por funcionários nos túneis subterrâneos do hospital. Dizem que esses rituais invocavam forças das trevas, contaminando o local com uma energia malévola que ainda perdura. Um paciente chegou a escrever em seu diário: "Eles vêm à noite, e eu não consigo fugir." A frase, escrita com letra trêmula, revela o terror que assolava aqueles que eram confinados dentro dessas paredes. O Taunton State Hospital é um lugar onde a realidade se mistura com o sobrenatural, onde a loucura e o terror andam de mãos dadas. É um lembrete de que a mente humana é um território inexplorado, capaz tanto de grande beleza quanto de profunda escuridão. Nossa última parada nos leva a Singapura, para o Old Changi Hospital, um antigo hospital militar que carrega as cicatrizes da Segunda Guerra Mundial. Durante a ocupação japonesa, o local se tornou um campo de prisioneiros de guerra, palco de atrocidades indescritíveis. Os corredores escuros e úmidos do Old Changi Hospital ainda ecoam com os gritos dos prisioneiros torturados. As celas apertadas e sujas, onde muitos passaram seus últimos dias, emanam uma aura de sofrimento e desespero. Visitantes relatam terem visto aparições de soldados japoneses, sentido toques inexplicáveis, ouvido gritos de gelar o sangue e presenciado objetos se movendo sozinhos. A energia residual da guerra é palpável, um lembrete constante da brutalidade que ocorreu dentro dessas paredes. As almas aprisionadas pela guerra ainda clamam por justiça, e cabe a nós, os vivos, honrar suas memórias e garantir que tais atrocidades jamais se repitam. Esses lugares realmente foram feitos para curar. Mas hoje, só abrigam o silêncio e os gritos que ninguém ouve. Talvez seja apenas o vento, ou talvez sejam as almas que nunca encontraram paz. Cada sombra, cada corredor frio, cada objeto fora do lugar, conta uma história de sofrimento, de terror, de desespero. Porque ao lembrarmos do medo, ao encararmos a escuridão, honramos a memória daqueles que sofreram nesses lugares. Se você curtiu esse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com aquele amigo que adora uma história arrepiante.